Olá, pessoal. Então você já deve ter visto a primeira parte da aula na qual eu falei sobre embriologia, embriologia animal. Como se dá o desenvolvimento inicial do zigoto em todas as espécies de animais, né? Mais especificamente, né, a gente viu os primeiros passos que ocorrem em todos os animais até a gastrulação, mas mais especificamente naqueles animais que eu chamei de cordados, aquele grupo de animais que incluem os vertebrados, peixe, galinha, boi, ser humano, baleia, jaguatirica e jacaré, né? E incluem também os animais como o anfíoxo, que não chega a ter ossos, não chega a ser vertebrado, mas tem lá a notocorda, que a gente também teve em algum momento do desenvolvimento. Então, o nosso desenvolvimento varia muito, lógico, o desenvolvimento de um zigoto para uma galinha tem que variar do desenvolvimento do zigoto para um camundongo para o ser humano, porque o resultado final é bastante diferente. Mas, né, de forma bem óbvia, para quem estuda evolução, tem muita coisa em comum no desenvolvimento de todos esses organismos, que foi o que a gente viu naquela aula. Tudo bem? Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar de um grupo ainda mais restrito de organismos, que são os amniota. Quem são os amniota? Esses caras, répteis, aves e mamíferos. Tá? Por que a gente vai falar só deles? Porque esses caras têm o que a gente chama de anexos embrionários. Parte das células embrionárias que vêm lá do zigoto, que se desenvolvem, multiplicam, estão lá na mórula, parte dessas células não vão fazer parte do embrião. Vão fazer parte de estruturas que a gente chama de extra-embrionárias. Fora, extra, além, né? Fora do embrião. São os anexos embrionários. Tá? Vamos esquecer um pouquinho os mamíferos, a gente lembra deles daqui a pouco? Vamos falar de répteis e aves, animais que botam ovo, o ovo amniótico, né? O ovo que a gente chama de ovo amniótico, o ovo de cascadura, o ovo de galinha. Né? Então pensa numa galinha, num jacarezinho, numa tartaruga, esses organismos, uma cobra. Esses organismos botam ovos e lá no ovo você tem o embriãozinho. Esse embriãozinho vai se desenvolver, mas como ele está num ovo, sozinho, né? Sem ninguém para cuidar dele fora do corpo da mãe, esse organismo vai precisar de uma série de estruturas que ajudem a manter a vida desse bichinho até ele poder toque toque quebrar a casca do ovo e nascer. Esses são os anexos embrionários, tá? São essas estruturas que vão manter esse bichinho vivo. Uai, mas rã também bota ovo, sim, mas o ovinho da rã ele não tem essa casca rígida. Ele fica na água. Esses animais põem o ovo geralmente na água, no meio líquido, e o ovo fica ali no meio, onde é muito mais fácil para ele se manter vivo, muito mais fácil para ele realizar trocas gasosas, para ele liberar as substâncias tóxicas excretas que são produzidas, porque ele está no meio líquido. É muito mais fácil. Esses animais aí, répteis e aves, eles não estão nesse meio. O ovo é botado na praia, num lugar seco, no ar. É muito mais difícil lidar com esses problemas de trocas gasosas e etc. Por isso esses ovos têm esses anexos embrionários, saco vitelínico, amnion, alantoide e córion. Saco vitelínico é formado da endoderme e da mesoderme, né? É uma membrana que se forma sobre o vitelo, que ajuda ao que é o consumo desse vitelo. Ajuda a consumir esse vitelo à medida e mandar esse vitelo de forma eficiente para o embrião à medida que o embrião vai se desenvolvendo. Amnion, a membrana amniótica, envolve o embrião. A gente já vai ver uma imagem, tá? Envolve o embrião no saquinho líquido e mantém o meio ali do embrião, um meio líquido. Para o animalzinho ali, para o embriãozinho não ressecar, para o embriãozinho não morrer, para permitir o desenvolvimento do embrião. Proteção contra a desidratação e proteção, inclusive, contra o choque mecânico. Né? Chacoalha ali, se não tivesse aquele líquidozinho, o líquidozinho também absorve impacto. Né? Se não tivesse, né? Não que você vai chacoalhar um ovinho de galinha ou qualquer coisa, não pode, mas dá uma absorvida nos impactos mecânicos. Tranquilo? O alantoide provém de uma evaginação do arquêntero, daquela estrutura embrionária, né, o intestino primitivo, e ele vai armazenar os excretas que vão sendo produzidos. O embriãozinho tem um metabolismo ali, está no ovinho, mas ele tem um metabolismo. Ele está fazendo metabolismo energético, produzindo substâncias, e algumas dessas substâncias têm que se acumular, têm que ser expelidas. Não podem se acumular no corpinho do embrião, tem que ir para fora. Se o embrião estivesse no meio aquoso, ia para fora de boa.
mas o embrião não está no meio aquoso. Então isso tem que ficar até o bichinho nascer. Fica no alantoide, né? O alantoide também é responsável por um pouco de trocas gasosas junto com o córeo, a membrana coriônica. Essa sim envolve todos os anexos e auxilia nas trocas gasosas. De novo, o ovinho não está na água para você ter uma difusão eficiente dos gases dissolvidos ali. O embrião está no ar. Então você tem que ter uma estrutura como o córeo que favorece essas trocas gasosas para o embriãozinho receber oxigênio e mandar embora o gás carbônico. Legal. Então aqui um exemplo de um ovo amniótico, de um réptil, no qual a gente pode ver todas essas estruturas das quais eu acabei de falar. E aqui embaixo o ovo da galinha. Né? Então vamos dar uma olhada. Tem um animalzinho aqui dentro, um embrião, né? Um reptilzinho, não dá para saber se é um crocodilo ou alguma coisa, né? É um reptilzinho. E ele está envolto, parece uma bolha, né? Essa bolha é o saco amniótico, é o amnion. É de líquido para proteger o embriãozinho da dissecação e de até choques mecânicos. Não sei se vocês já ouviram falar, eu não vou falar de mamíferos ainda, só daqui a pouco, mas vocês já ouviram falar que a mulher está grávida, ela tá para ter o bebê, estourou a bolsa, aí sai aquela água que o bebê está vindo, né? A bolsa é a bolsa amniótica. A gente também tem isso, o nosso bebê também, o bebê humano fica ali dentro da barriga da mãe, envolto pelo âmnion, preenchido com líquido. Vamos falar daqui a pouco, né? Aqui, saindo junto, na anexo ao arquíntero, você tem o alantoide, essa coisa meio laranja aqui, envolvendo o embrião. É o alantoide, é onde ficam os excretas do organismo. Né? Todos os excretas nitrogenados que o embriãozinho vai produzindo, porque ele está com metabolismo, está vivendo, está se desenvolvendo, vai produzir mesmo, vão ficar armazenados ali porque ele está num ovo. Provavelmente um ovo posto em terra. Se ele tivesse no meio líquido, esses excretos poderiam, por difusão, facilmente ser expelidos. Mas ele está no solo, está ali no ar, em contato com o ar. Não tem onde jogar fora esses excretas. Então eles ficam armazenados no alantoide. E a membrana coriônica envolvendo todo o embrião. Também, se o organismo estivesse na água, seria relativamente fácil realizar as trocas gasosas com os gases dissolvidos na água, oxigênio e gás carbônico. Liberando o gás carbônico, absorvendo oxigênio. Né? Isso não é possível porque o bicho está no ar, então você precisa dessa membrana para auxiliar no processo. Por fim, o amarelinho aqui é o saco vitelínico, que ajuda o animal na absorção e aproveitamento dos nutrientes do vitelo enquanto ele se desenvolve. Legal? Aqui embaixo o ovo da ave. Todas as estruturas que estão no ovo de réptil estão no ovo da ave. Né? E vocês com certeza já viram um ovo quebrado, né? Já viram, já cozinharam, enfim. Se não, tá aí uma sugestão, lição de casa para vocês, tá? Já viram. Tem a casca rígida, ali dentro vocês têm a clara, que é praticamente a albumina, transparente, meio melosa quando tá cru, cozidinho fica branquinho. Lembra? Uma proteína que denatura. Toda proteína denatura com o calor, a albumina ela fica branquinha e durinha, em vez de ficar transparente e gelecosa quando ela denatura, quando você cozinha ela, quando você esquenta. Além disso, na clara, ou ali por ali, você também tem a calasa, que são umas coisinhas brancas, uns rastros brancos que você vê quando você quebra um ovo cru. A calasa é uma estrutura que ajuda a manter ali a gema do ovo no meio do ovo, no lugar certo e com a orientação correta. A calasa ajuda nessa estrutura. Quebrem um ovo cru, vocês vão ver se é que já não viram tantas vezes. E ali na gema é que você tem o vitelo todo. Essa gema é basicamente uma célula só gigantesca. Né? E é ali que o embriãozinho vai se desenvolver. O ovo que a gente come geralmente não tem embrião, ele é um ovo não fertilizado, né? Não tem nada lá. Mas quando ele tem, dá para você ver, pelo menos inicialmente, um pontinho vermelho ali, que é o embriãozinho se desenvolvendo no disco embrionário. O resto é tudo a parte vegetativa, é tudo vitelo do ovo. Bacana? Esse é o ovo. O desenvolvimento humano e de outros mamíferos tem lá as suas particularidades. Eu não vou falar sobre eles agora, tá? Eu só vou falar dos anexos embrionários presentes nos mamíferos placentários. Mamíferos placentários, já tem uma dica aí sobre anexos embrionários, tá? O que você tem num mamífero placentário? Né? E a gente vai ver logo logo que nem todo mamífero tem placenta, mas a maioria tem. No mamífero placentário você tem, vejam só que legal, todas as estruturas de um ovo amniótico, do ovo da galinha, só que fica lá dentro da barriga
da mãe. Mas tá tudo lá? Tá tudo lá. Por quê? A resposta é evolução. Os mamíferos, todos eles os placentários, vieram de ancestrais que tinham ovo amniótico. Essas estruturas ficaram, só que para esses animais foi mais interessante, a seleção natural favoreceu que eles ficassem com o ovo. Em vez de botar o ovo, ficava o ovo dentro da barriga da mãe. E com o tempo, lógico, surgiram adaptações que permitiram que esses organismos se desenvolvessem melhor dentro da barriga da mãe, trocassem gases, trocassem nutrientes melhor junto com a barriga da mãe. Uma delas, que a gente já vai falar, é a placenta, tá? Mas não é só ela. Então, basicamente, no embriãozinho ali na barriga da mãe de qualquer organismo, você tem todas essas estruturas, algumas mais presentes do que outras, quer dizer, algumas mais visíveis do que outras. Saco vitelínico tá lá? Tá lá, sim senhor. Mas o ovo, se você bem se lembra, o ovo dos mamíferos é um ovo oligolécido. Tem pouco vitelo, tem pouco nutriente. É verdade, tem muito pouco. Mas o saco vitelínico continua lá, né? Bem pouco desenvolvido, vestigial, mas é uma estrutura que está lá. Tem pouca função, muitas vezes não vai ser muito utilizado para nada, né? Você tem o amnion, a membrana amniótica, essa sim com a mesma função, é uma bolsa líquida que envolve o embrião, desculpa, né? E que protege o embrião do dessecamento. Quando a mulher está para ter o filho, estoura a bolsa, é a bolsa amniótica que estoura. E 1 litro de água mais ou menos jorra ali para fora da mulher, que é porque o bebê já vai nascer. E aí é porque o bebê já tem que nascer mesmo, ele tem pouco tempo para nascer, porque aquela proteção já se foi. Você tem alguns poucos casos, é muito raro, mas eu já vi um vídeo no YouTube em que o bebê nasce e a bolsa amniótica não estoura. Então dá para você, como se fosse ver um ovo ali, né? O bebê fica dentro da membrana ali. Ele nasce junto com a bolsa amniótica, é muito louco, né? Mas é muito raro. Geralmente a bolsa estoura em alguma hora ali no nascimento, porque no nascimento você tem contrações, é um negócio, tá? Você tem também o córeo e o alantoide, né? No alantocóreo fundidos ali e que vão fazer a função deles, né? Juntamente com uma estrutura nova que aparece nos mamíferos placentários, que é a placenta. Placenta você tem células embrionárias junto com células maternas, fazendo uma rede, né, de vasos sanguíneos que permite trocas gasosas, trocas discretas, trocas de nutrientes. Da placenta vai pela veia artéria umbilical, pelo cordão umbilical, né, até o bebê, e ali ele recebe os açúcares, o que a mãe come, vai passar da placenta e vai passar para o bebê, vai receber o oxigênio que a mãe respira, que vai passar para o sangue, vai passar para o paciente e vai passar para o bebê, e o bebê vai dar para a mãe os excretas, vai dar para a mãe o gás carbônico, vai dar para a mãe tudo de ruim o bebê libera e tudo de bom a mamãe dá para o bebê para ele crescer. É por isso que é bom evitar algumas substâncias aí para a mãe, né? Bebe café, a cafeína vai passar para o bebê. Né? Nem sei se isso é tão ruim ou tão bom, entendeu? Não sou expert, não aceitem meus conselhos como se fosse de um médico. Mas lógico, algumas substâncias é bom demais evitar, né? A gente sabe. Alguns medicamentos, álcool, etc. Né? É bom demais, assim. Esses eu falo, evite a todo custo gestantes. Né? Mas outras coisas aí você vê a critério. Mas o que a mãe vai ingerir vai passar para o bebê. Né? Muitas coisas passam também, né? Algumas doenças podem passar, e aí o feto em desenvolvimento pode até ter sequelas, né? Eu poderia falar várias, mas sei lá, toxoplasmose, né? Se a mãe pega nesse período de gestação a toxoplasmose, é uma doença que não dá nada em adulto, mas no embriãozinho que está lá dentro da barriga da mãe, é uma coisa que pode ser muito grave, tá? Porque passa por essa barreira placentária. Então, é isso aí, né? Tudo que tem aqui, ó, o ovinho da galinha, todos os anexos que nós vimos no ovinho da galinha estão presentes também ali
dentro da barriga da mãe, só que os mamíferos têm também, cadê? Deve estar bem aqui. A placenta, né? O córeo e o alantoide vão fazer sua função juntamente da placenta, e o alantoide ele se modifica para fazer o cordão umbilical, tá? Cordão umbilical parcialmente formado pela estrutura do alantoide. E aí, então você tem aqui ó, a membrana coriônica, aqui o membrana amniótica, o saco vitelínico, como eu falei, é vestigial, não faz muita coisa lá. O cordão umbilical e aqui a placenta, onde você tem trocas entre o sangue do embrião, que passa pelo cordão e vai até a placenta, e o sangue da mãe, tá? Mas são estruturas, boa parte delas feitas pelo embrião, até a placenta tem célula embrionária ali misturada com a célula da mãe, e que vão ajudar o embrião a se desenvolver nesse período, até ele sair da barriga da mãe. Tranquilo, pessoal? Então é isso, 16 minutinhos, essa foi a minha aula, segunda parte da aula de hoje, mais tranquila.